No final você vai poder entregar seu dízimo, sua oferta, entregar o seu melhor, assim como o Senhor trouxer ao seu coração. Tiaguinho, eu vou arredar um tiquinho para cá, porque eu estou muito na pilastra aqui. Tá bom? Não precisa não. Tá ok. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Nós vamos dar sequência nessa noite aqui. Livro de Jó. E hoje nós vamos dar início praticamente a uma última sessão do livro de Jó. Última sessão de alguns discursos de Jó. Então nós vamos estar lá no capítulo 29. Jó, capítulo 29. Você abre a sua Bíblia aí com a gente, acompanha a leitura. Nós vamos ler esse texto juntos aqui. Jó, capítulo 29, a partir do verso 1, e diz assim a palavra. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, desculpe, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Curve a sua cabeça, vamos orar, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra lida nessa noite, a tua palavra exposta nessa noite. Deus, que nós possamos entender e sermos orientados conforme a tua vontade, e que nós possamos aqui reconhecer quem o Senhor é, e que possamos nos arrepender de quem somos, que possamos nos lembrar daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, na leitura desse texto, não sei o que te chama atenção, mas me chama a atenção que Jó é um saudosista. O que é isso? Alguém que olha para o seu passado e fala assim, nossa, como é que era bom. Não sei você, mas às vezes a gente já olhou para o passado e falou assim, nossa, aquela época era boa. Aquela época que tinha time de futebol de verdade.
pessoal jogava bola de verdade. Época do Pelé, não. Hoje esse povo aí não sabe o que é bola. A nossa seleção brasileira era temida. Na hora que viam a camisa da seleção brasileira, todo mundo falava assim, olha, aquele tempo que era bom. Ou às vezes você olha para o seu tempo de juventude e fala assim, nossa, quando eu era jovem, eu ficava até tarde na rua, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu trabalhava para Jesus, eu fazia isso na igreja. Às vezes você olha também para trás e fala assim, nossa, a minha adolescência. A única preocupação que eu tinha era ir para a escola, voltar a tempo para ver o desenho na hora do almoço. Quantos de nós não temos saudade de alguma coisa da nossa vida? A saudade é algo que faz parte das nossas vidas. Parece que é um tipo de semente plantada nos nossos corações. Uma saudade de algo que a gente não sabe o que é. Porque sempre a gente tem saudade do passado. Você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida, mas você vai olhar para o passado e vai falar assim, nossa, mas aquilo naquela época, aquilo era bom. Aquilo que era vida. Jó está vivendo um momento difícil da vida. E nesse momento difícil, ele faz um dos seus últimos discursos, que vai ser do capítulo 29 até o 31. E ele inicia com um saudosismo, uma nostalgia, trazendo lembranças de algumas coisas. Jó, ele começa nesse verso 2 já dizendo, a quem me dera ser como fui nos meses passados. Quem me dera ser, ou quem me dera viver aquilo que eu tinha anteriormente. Quem me dera ter a oportunidade de voltar ao passado. Quem me dera a oportunidade de viver aquilo de novo, de ter aquele vigor de volta. Mas do que nós sentimos falta? Nós sentimos falta dos bens que a gente tinha em uma época? A gente sente falta da saúde que a gente tinha, do dinheiro que a gente tinha, da família que a gente tinha, dos relacionamentos que a gente tinha. Do que nós temos saudade? Do que temos saudade? Esse texto vai nos mostrar que não é por um acaso que Jó é esse homem escolhido por Deus para passar tudo isso que ele está passando. É porque Jó é um homem que se lembra das coisas certas. Será que nós estamos nos lembrando e nos fazendo pensar e tendo saudade das coisas certas? Será que o que nós estamos lembrando é aquilo que nos traz esperança? Será que estamos trazendo à memória realmente coisas que nos trazem esperança? Ou coisas que simplesmente parecem que nos trazem esperança? Jó é um homem que perdeu tudo. Ele está em um momento da vida em que ele não tem mais nada. E ele olha para trás e ele vê uma outra vida. À primeira vista, parece que Jó tem saudade do que ele tinha. À primeira vista, parece que Jó tem saudade da família que ele tinha. Mas tem um trecho desse discurso de Jó que deixa muito claro onde estava o coração dele. A primeira coisa que Jó tem saudade, e a primeira lembrança que nós precisamos trazer de volta às nossas mentes, trazer de volta à nossa memória, é a amizade de Deus conosco. Jó se lembra do tempo que ele era amigo de Deus. Veja comigo no verso 4 que diz, ainda no verso 2, me desculpe, ele diz, a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ou em algumas traduções, nos dias que Deus estava próximo de mim. E aí no verso 4 ele diz, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Irmão, a primeira coisa que nós precisamos lembrar e ter saudade é da amizade de Deus.
Será que, quando nós olhamos para trás, nós olhamos para uma vida talvez em que a gente conquistou tantas coisas, e será que a gente está tendo saudade dessas coisas que a gente conquistou? Ou se nós estamos tendo saudade do momento em que nós éramos amigos de Deus, estávamos próximos de Deus, andávamos com Deus, o tempo inteiro Ele estava perto da gente. Será que o nosso coração hoje sente falta das coisas ou sente falta da comunhão com Deus? Será que nós ansiamos voltar atrás, voltar no tempo, simplesmente para ter a vida que tínhamos? Ou ansiamos voltar no tempo para ter mais intimidade com Jesus? Como está o nosso coração? Jó é esse homem que entende que tudo só fazia sentido porque ele tinha a amizade de Deus. A primeira coisa que vai nos trazer esperança, irmãos, a primeira lembrança que nos traz esperança, é a lembrança de que nós podemos ser amigos de Deus. Deus é o nosso grande amigo. Isso vai nos salvar de muito caos nessa vida. Porque você vai olhar nessa vida e vai estar desesperado por muita coisa, sem esperança. Mas quando você olha para trás e vê que existe um Deus que é o nosso amigo, um Deus que se importa e já se importou conosco em muitas situações, nós começamos a ter mais esperança de vida. Jó aqui entende que ele ser amigo de Deus é central para a vida dele. Por quê? Porque a primeira coisa que a amizade com Deus nos traz é que nós temos parte na alegria de Deus. Veja só o que ele diz no verso 3 ainda. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando era guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. O texto diz que quando Deus resplandecia a sua luz sobre Jó. Sabe o que é resplandecer a luz? Um rosto, ele se resplandece, irmão, quando ele está sorrindo. O sorriso ilumina o rosto. E é esse sentido de resplandecer que a Bíblia traz. É quando você tem sorriso no rosto. O que Jó está dizendo é que quando Deus olhava sorrindo para ele, era quando ele causava alegria no coração de Deus. Sabe por que é tão importante a gente ter Deus como nosso amigo? É porque assim nós podemos fazer com que Deus sorria. Nós vamos ter a alegria de Deus eternamente nas nossas vidas. Ser amigo de Deus é ver Deus sorrindo para a gente. Irmão, isso muda tudo. Isso muda tudo porque num mundo de tristeza, no mundo em que as pessoas viram a cara para a gente, você ter a certeza que Deus está sorrindo para você. Isso não tem preço, irmão. Você ter a certeza que você está gerando alegria. Então, por isso, que quando nós somos amigos de Deus, nosso desejo o tempo inteiro é gerar alegria no coração de Deus. É fazer com que Deus tenha alegria e se alegre sobre nós. Ele veja o fruto do penoso trabalho e se alegre. É isso que, quando nós somos amigos de Deus, acontece. Outra coisa que acontece quando nós somos amigos de Deus é que Deus é o nosso guia. Jó diz ainda no verso 3 que quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Jó está dizendo que esse Deus era amigo dele e por ele ser amigo de Deus, Deus estava guiando ele nos caminhos. Quantas vezes a gente está nessa vida tão perdido, não sabe para onde ir, está em dúvida para onde seguir, e a gente acha tudo muito confuso. Mas a gente se esquece de que temos um Deus que é nosso amigo e por isso ele nos guia, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que nós temos um Deus que nos guia. Nós temos um Deus que nos direciona. E agora, quer dizer que a vida de Jó
ficou fácil por ele ser guiado por Deus? Simplesmente por Deus direcionar os caminhos dele, a vida de Jó foi fácil? Não. Ele diz que ele foi guiado por sua luz, mas ele caminhava pelas trevas. Às vezes a gente acha que quando Deus vai nos guiar, vai dar tudo certo. Não vai ter nenhum percalço. Não vai ter nenhuma pedra no caminho. Que o caminho em que a gente andar e que obedecer a Deus não vai ter problema nenhum. Irmão, engano. Nós apenas estamos obedecendo a Deus, Ele vai continuar nos conduzindo, mesmo na escuridão, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos complicados, nós precisamos nos lembrar que temos um Deus que nos guia. Temos um Deus em que nós podemos confiar, irmãos. Nós podemos confiar os nossos caminhos a Deus. A outra coisa que Jó traz aos nossos corações é que no verso 4 ele diz: como fui nos dias do meu vigor. Como fui nos dias do meu vigor. Jó fala de um tempo em que ele tinha força disponível para Deus. Ele fala de um tempo em que ele tinha força nos seus braços. Ele tinha saúde, vigor. Irmãos, nós precisamos nos lembrar de que é em Deus que nós temos força. Talvez quando a gente está fraco, a gente precisa lembrar que em Deus nós temos força. Isso vai renovar a nossa esperança, irmãos. São maneiras de renovarmos a nossa esperança. São maneiras da gente seguir em frente, em meio a todo o caos, mas com esperança. Lembrando que Deus renova o nosso vigor. Ele nos dá as forças que precisamos, irmão. É Ele quem traz força para a gente através da amizade dele conosco. Porque nós falamos aqui que esse Deus, ele se alegra sobre Jó. Jó está dizendo que Deus resplandecia o rosto sobre ele. E a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe quando nós vamos ter força, irmão? Quando nós gerarmos alegria no coração de Jesus. É a alegria no coração de Deus que vai fortalecer as nossas vidas. Está vendo que é o contrário, às vezes, do que a gente pensa? Sabe como que a gente lida normalmente com a questão da força? Quando a gente está fraco ou quando a gente está cansado, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz: pastor, preciso cortar as coisas que eu faço aqui na igreja. Eu não vou fazer mais as coisas. Eu preciso cuidar do meu descanso. É bênção o descanso? É, irmão. Mas a gente precisa entender até que ponto nós estamos procurando esse descanso ou essa força em um lugar em que realmente vai ter. Porque o nosso descanso e a nossa força vai estar enquanto nós fazemos Jesus sorrir. Sabe quando nós somos fortalecidos? Quando nós fazemos a obra de Jesus, fazendo Ele sorrir. Então a força do Senhor vem sobre nós. O vigor do Senhor vem sobre nós. Irmão, não é o quanto você tem de força, mas é o quanto que você faz Jesus sorrir. A lógica do vigor é essa. E nós precisamos lembrar que nós temos vigor em Deus. Deus é quem nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Outra coisa que Jó nos lembra é que nós precisamos nos deleitar na prosperidade que Deus nos dá. Veja só comigo no verso 5 que ele diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Irmão, imagina essa cena aqui de Jó aqui. Jó está aqui relatando sobre os filhos dele. Um dos maiores exemplos de prosperidade naquele tempo, obrigado, Márcio. O maior exemplo de prosperidade naquele tempo são filhos. Filho é prosperidade. Continua sendo, viu, irmão? Filho é prosperidade. Filho é bênção de Deus. Filho é sinal de prosperidade de Deus, irmão. Quando você é agraciado com filhos, irmão, isso é uma bênção. É uma alegria.
Filho não é gasto não, viu? Filho é bênção, é prosperidade, irmão. Sabe por quê? Lá no final da vida, você vai olhar para trás, vai procurar alguém à sua volta, só vai ter os seus filhos. Quão duro é quando nós vemos as pessoas envelhecendo sozinhos? Difícil. É mais complicado. Filhos são bênção, prosperidade. Fecha parênteses, tá? Jó aqui está mostrando que a prosperidade do Senhor estava sobre ele. Ele fala dos filhos, mas ele fala também de uma cena em que ele lavava os pés em leite. E da rocha me corria um ribeiro de azeite. Irmão, ele cita duas coisas extremamente caras. Leite e azeite naquela época. Ele fala que ele lavava os pés em leite. Ele fala que, então que o leite era tão abundante que ele podia até lavar os pés dele. E ele fala que o azeite, ele corria de uma forma natural. Jó está mostrando aqui que essa prosperidade de Deus, essa prosperidade sobre ele valorizava essa prosperidade. Jó olhava para isso e falava assim: eu sou feliz, eu me lembro, porque o Senhor cuidava de mim. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida agora, e aí está aquele momento apertado das contas, os boletos tudo correndo atrás da gente, e a gente correndo dos boletos, faltando, sobrando mês e faltando salário. O tempo inteiro. E a gente começa a desesperar. E você fala assim, a conta não vai fechar. O que eu vou fazer da minha vida? A gente precisa se lembrar que Deus sempre cuidou e sempre vai cuidar. A gente precisa se alegrar e se deleitar no que Deus nos deu. Deus estava dando para Jó filhos. Deus estava dando para Jó leite, azeite. E Jó aproveitando disso. Sabe um segredo, irmãos? É que nós precisamos valorizar mais o que Deus nos dá. A gente precisa desfrutar um pouco mais do que Deus nos dá. Irmão, seu dinheiro é só um número. Você acha mesmo que é número que paga suas contas? Você acha mesmo que é aqueles números que estão lá no banco, que coloca alimento na sua casa, alimento na sua mesa? Irmão, é o próprio Deus. É Deus quem faz isso, é Deus quem cuida, é Deus quem faz isso que aconteça, irmão. Irmão, um testemunho aqui da nossa igreja. Vocês sabem que a nossa igreja está talvez em um dos locais que a gente não tenha uma renda muito alta dentro das famílias. Nós não estamos no bairro mais luxuoso de Belo Horizonte. Né? Mas, irmão, não teve um mês sequer que aqui na igreja as contas não fecharam. Mas sabe o que é isso? É Deus cuidando. E aí agora a gente vem com o desafio do CNPJ, em que a gente vai ser responsável por tudo. Você acha que não dá medo? Claro que dá. Você acha que a gente não olha e fala assim, será que vai dar certo? Claro que a gente fala assim. Mas aí a gente precisa se lembrar que Deus sempre cuidou e que Ele sempre vai cuidar. E a gente continua desfrutando das bênçãos do Senhor. É assim que funciona, irmão. Não é sobre quantidade, mas é sobre desfrutar do que Ele nos dá. É desfrutar. Quantas vezes a gente não tira o escorpião do bolso? A gente não quer desfrutar. A gente usa o nosso dinheiro exclusivamente só para pagar a conta. E a gente não pega um centavo ali e fala assim, não, deixa eu juntar meu povo aqui da minha casa. Vamos lá para o parque. Vamos fazer um piquenique com a família. Irmão, a gente precisa desfrutar disso.
Desfrutar da nossa família, enquanto a gente ainda tem. É o que Jó estava dizendo. Quando eu tinha, eu desfrutei. Será que você vai lá na frente olhar para hoje e falar assim, quando eu tinha, eu desfrutei? Ou você vai olhar para hoje e falar assim, nossa, quando eu tinha, eu perdi a oportunidade, não desfrutei de nada. Acontece muito quando a gente perde alguém na família, né? A gente fala assim, nossa, podia ter feito aquela viagem. Podia ter feito aquela coisa. Podia ter comprado isso. Podia ter feito isso. Irmão, faça. Desfrute da prosperidade de Deus que Ele nos dá hoje. Desfrute dela. Mas outra grande lembrança é que Jó também se lembra e nos faz pensar, além de ter a amizade de Deus, então além de ser amigo de Deus e tudo isso ter a ver com essa amizade de Deus, Jó também nos faz lembrar que nós precisamos lembrar de fazer o bem ao outro. São duas grandes lembranças que Jó nos traz. Amigo de Deus e fazer bem ao outro. E Jó, então, é um homem que sempre foi bem tratado. Ele relata isso nesse texto. Ele recebeu sempre um bom respeito da sociedade. E olha só o que ele nos traz como lembrança de fazer o bem. A primeira coisa que nós temos que ter para fazer o bem é ter uma boa fama. Olha o que Jó diz no verso 7. Olha a fama de Jó a partir do verso 7. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ter uma boa fama. Como que as pessoas te conhecem? Como é que as pessoas te conhecem aqui no bairro? Como é que elas te conhecem na rua? O Gil falou aqui, o menino salgado. Como é que as pessoas te conhecem em casa? Como é que as pessoas te conhecem no seu trabalho? Jó era conhecido como alguém importante. Ele chegava na porta da cidade e ele tinha lugar para sentar. Os mais jovens, eles nem sequer ficavam perto de Jó de respeito, para não ficar no mesmo ambiente de tão nobre que Jó era. Os poderosos, os anciãos, respeitavam Jó ao ponto de fazer reverência para ele. Os poderosos, eles se calavam, não tinham nem autoridade de dizer alguma coisa contra ele. Olha o nível de respeito que Jó tinha. As pessoas olhavam, elas ouviam ele e chamavam ele de feliz. E ao ver ele, davam testemunho dele, ou seja, falavam da fama dele. Como é que a nossa fama tem sido, irmãos? Particularmente, eu tenho visto que a igreja tem confundido muito as coisas. Nós, como igreja, temos confundido. A gente tem confundido a perseguição por conta da palavra e da pregação da palavra com uma antipatia que as pessoas estão tendo da gente. Nós estamos nos portando tão mal que as pessoas estão tendo antipatia. Não é porque a gente está anunciando o evangelho e esse evangelho está confrontando. Não é. É porque a gente está sendo antipático com essas pessoas. Está sendo chato. A gente está sendo hipócrita muitas vezes. A gente vive uma vida, mas aí a gente posta um tanto de coisa na rede social que não tem nada a ver. Você posta aquela foto, né?
e coloca o versículo. E acha que resolveu. Irmão, as pessoas têm segurança de fazer um negócio com você sem precisar de um contrato? Elas confiam que você vai pagar em dia? As pessoas confiam que se você não pagar naquele dia, você vai pagar no outro? Elas acreditam na sua palavra? Nós somos pessoas que, homens e mulheres de boa fama, que o pessoal fala assim, olha, Léa, esse cara aí, ó, bom pagador, pode vender para ele tranquilo. Ou o pessoal olha para a gente e fala assim, ó, esse aí não paga ninguém não. Os nossos patrões estão falando o quê? Não, esse menino trabalha demais. Esse menino é dedicado. O patrão está falando assim, ih, preguiçoso. Fica o dia inteiro no celular. Como é que as pessoas estão vendo a gente? Como nós estamos nos posicionando? Nós precisamos nos lembrar que a nossa fama importa. Nós precisamos ter uma boa fama. Está vendo como é que Jó é muito diferente da gente? Muito diferente. Onde Jó chegava, o pessoal falava assim, Jó chegou. Peraí, ele chegou. Será que acontece isso com a gente? Eu estou longe, irmão. Estou longe disso aqui. Longe. A gente precisa chegar nisso aqui, sabe? Precisa aproximar um pouquinho mais disso aqui. A gente está longe demais disso. As pessoas, na hora que vão tratar com a gente, elas nos tratam como se tratassem com alguém digno de respeito ou não. Nós temos respeitado as pessoas. Como que a gente tem feito? Mas Jó era esse homem que onde ele chegava, ele tinha o respeito de todos. E mesmo sendo honrado e tendo o respeito de todos, Jó ainda se lembra de mais uma coisa. Nós precisamos nos lembrar da prática da justiça. Olha comigo no verso 12 o que ele diz. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante. Era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Jó mostra para nós aqui que, apesar dele ser da maior classe daquela época, ser um nobre na maior acepção da palavra, um dos caras mais respeitados, ele não se esquecia da justiça social que ele precisava praticar. Ele não se esquecia do pobre. Ele não se esquecia do necessitado. Jó fazia justiça social. Irmãos, infelizmente, nós, como indivíduos e como igreja, perdemos a noção da importância da justiça social. A prova disso é que, se você olhar na história da igreja, a igreja sempre foi a principal financiadora das obras sociais. A igreja foi sempre a principal organizadora e realizadora das obras sociais. Você pode se lembrar, até pouco tempo, você tinha muitas escolas que eram gratuitas e eram custeadas pelas igrejas. As obras sociais de acolhimento, as pastorais. Mas, irmão, infelizmente nós deixamos isso de lado. E sabe o que aconteceu? Uma turma política se apropriou disso aí. E hoje faz política com isso. Porque um dia nós abrimos mão de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Um dia nós abrimos mão de sermos aqueles que fomentam, que incentivam, que empurram
para que as pessoas se engajem na obra social. E aí, se apoderaram politicamente, utilizam agora como um capital político de troca, um capital político de manipulação, e a justiça social, enfim, não é feita. Esse é o cenário que a gente vive. E a gente fica criticando o tempo inteiro a utilização política disso. Mas os grandes culpados talvez somos nós, que um dia abrimos mão disso. Abrimos mão de incentivar com que irmãos da nossa igreja, ao invés de se engajarem simplesmente na obra dentro das igrejas, se engajassem na obra social fora da igreja. A igreja não fala sobre os problemas desse mundo, irmão. Parece que a gente passa sem se importar. Irmão, a igreja precisa ser... Nós, como crentes, precisamos ser pessoas que se engajam a proteger os mais vulneráveis. Nós temos que ser pessoas que se engajam a ir contra o racismo. Nós temos visto essa semana toda essa discussão. Irmão, nós como pessoas, nós como membros de igreja, nós que temos a Jesus Cristo, nós que somos amigos de Deus, nós precisamos nos engajar contra isso. Nós precisamos nos engajar para que isso seja derrubado. É nosso papel. O que a gente tem feito? A gente está fazendo alguma coisa? E eu não estou falando para você sair aqui com um tanto de cartaz aí na rua, não. Mas eu estou falando para você se posicionar. Qual o seu posicionamento? Você não está nem aí para isso? Ah, não, isso não me afeta. Eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, justiça social, nós somos chamados para isso também. Nós somos chamados para se importar com os injustiçados, é porque Cristo fez isso. Cristo se importou com os leprosos, com as prostitutas, com os pobres, com os publicanos. Todos os excluídos, Jesus se importou. E a gente? O que a gente está fazendo? A gente vem domingo após domingo, quarta após quarta, se assenta aqui, mas na nossa vida diária, como é que a gente está agindo? Como é que a gente está se posicionando? A gente está se importando com essas pessoas? Ou a gente passa de lado? Nós precisamos nos lembrar que a justiça social, ela é importante nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar disso. Outra coisa que Jó nos lembra é de valorizar a vida. Veja no verso 18. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Jó aqui, ele se lembra que ele sempre pretendeu ter uma vida em que ele deixasse um legado. Ele sempre pretendeu deixar um legado nessa vida. E parece que quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, nós nos tornamos crentes. Parece que a gente começa a desejar única e exclusivamente uma coisa: ir embora para o céu. Parece que a nossa vida agora se resume a isso. E aí a gente o tempo inteiro fica pedindo para ir para o céu. A gente fica o tempo inteiro pedindo, ah não, eu quero ir para o céu. Irmão, claro que a gente quer ir para o céu. Mas tem um porquê da gente estar aqui. Tem um fundamento por qual a gente está aqui. Jó entende, e Jó nos revela, que nós estamos aqui e temos uma vida aqui para deixar raízes. O que você tem feito com a sua vida? Você só está esperando bater o relógio lá para te chamar para o céu? Ou você está vivendo sua vida intensamente aqui?
Porque Deus te deu uma vida eterna, uma vida em abundância. E vida em abundância começa aqui. Você precisa começar a viver intensamente essa vida aqui. Jó, ele fala que no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Olha o que ele está falando. Ele está falando, olha, eu vou morrer, mas eu queria que meus dias se multiplicassem como areia. E eu vou fazer isso. E aí ele fala como que ele vai fazer. A minha raiz se estenderá até as águas. O desejo do homem, talvez, a vida inteira e a história inteira, é viver eternamente. Sempre atrás da fonte da juventude. Eu vi uma reportagem há pouco tempo de um homem que está fazendo um tanto de procedimento para ele ficar mais jovem. O último procedimento que ele fez foi injetar sangue do filho dele nele. Para ficar mais jovem. Para não morrer. Ter mais dias. Mas sabe como que nós vamos multiplicar nossos dias? Quando a gente deixa raízes aqui. Porque no dia que a gente se for, outras pessoas vão brotar dessas raízes. Outras pessoas vão partir dessa raiz que nós deixamos. Que raiz que a gente está deixando aqui? Que legado que você está deixando para sua família? Seus filhos? O que você está deixando para eles? Deixando uma boa educação, uma casa, um carro? Ou você está deixando princípios? Você está deixando um amor a Jesus? A melhor forma de você cuidar da sua família, irmão, é fazendo com que ela ame a Jesus. A maior raiz que você pode deixar para sua família é a raiz de alguém que ama a Jesus. Assim nós vamos viver eternamente, irmão. Seu legado vai ficar aqui. Seu legado se espalha. É isso que Jó faz. Valorize a vida. Viva a sua vida intensamente. E Jó ainda diz que precisamos nos lembrar de sermos bons conselheiros. Jó, a partir do verso 21 até o 25, dá alguns exemplos de como é ser um bom conselheiro. Ele fala que ele dizia e que todos ouviam e esperavam o conselho dele em silêncio. Ele diz que as pessoas ficavam com as bocas abertas como se esperassem a chuva, o orvalho da primavera. Ele está dizendo sobre uma época de extrema seca em que você não tinha chuva e você esperava a primeira chuva para as plantações. Era como se esses homens ficassem esperando isso, esse conselho de Jó. A pergunta é, nós somos bons conselheiros? Nós somos pessoas que atraem outras pessoas para serem aconselhadas pela gente? Quando o bicho pega lá no seu serviço, para quem que eles correm? Para aquele colega seu? Ou eles correm para você? Lá na sua família, tanto de descrente. Na hora que o bicho pega mesmo, eles correm para quem? Para você? Porque se não estiver correndo para você, pense bem. Talvez você não está sendo um bom conselheiro. A gente precisa se lembrar de sermos instrumento de orientação e refrigério para os sedentos, irmão. Nós somos chuva para os sedentos. Nós somos chuva para aqueles que precisam. Nós somos orvalho, refrigério. Sabe por que muitas vezes a gente não se torna bons conselheiros? É porque quando a pessoa chega para a gente chega com 20 pedras nas mãos. E a gente quer descontar toda a nossa raiva que aquela pessoa nos fez passar. E a gente apedreja ela na hora. Mas, irmão, nós precisamos ser bons conselheiros para trazer consolo e alívio aos corações. Aquela pessoa está indo ali, irmão, não é para ser apedrejado mais uma vez, porque ela já sabe que ela vai ser apedrejada. Mas ela está ali para receber da graça do Senhor, do alívio, do orvalho fresco do Senhor. Será que a gente tem palavras assim para as pessoas? Nós precisamos aprender demais com Jó. Está vendo por que Jó é diferente?
Está vendo por que Jó é um homem temente a Deus e íntegro? Está vendo por que é mais justo acontecer tudo isso que aconteceu com Jó com a gente do que com ele? Está vendo por que a gente é tão agraciado? Está vendo o privilégio que a gente tem hoje? E olha só, Jó, fala então dessa falta. Todos nós temos essa falta. Todos nós sentimos falta. A falta que nós sentimos, ela é consequência de um inconsciente que nós temos, de que tem um problema. A gente sempre olha para trás porque a gente acha que esse tempo agora tem um problema. E por que a gente olha para trás? É porque nós olhamos para trás com a esperança de encontrar um Deus antes desse problema. A gente olha para trás para a gente olhar e a gente imagina que a resposta está em uma comunhão com Deus que conserta tudo isso. Jó nos revela que é exatamente isso. Nós precisamos olhar para esse Deus que conserta todas as coisas. Jó também vai trazer muito claro para a gente que nós precisamos sentir falta das coisas certas, né? Sabe como é que a gente sabe se a gente está sentindo falta das coisas certas ou das coisas erradas? Respondendo algumas perguntas. Por exemplo, você sente... O que você preferia perder? Seus bens, sua saúde ou sua amizade com Deus? Ou a oportunidade de poder cultuar com seu povo? O que você prefere perder? A oportunidade de estar em um culto ou a oportunidade de ter um Wi-Fi de graça? Talvez você vai responder essas perguntas muito rápidas para mim, dizer assim, claro que eu prefiro a amizade de Deus, claro que eu prefiro o culto, claro que eu prefiro o culto ao jogo, claro. Mas será que o nosso comportamento está falando exatamente isso? Será que a gente está respondendo exatamente assim com as nossas ações? A gente está sentindo falta mais de Deus ou mais das coisas? Porque Jó perdeu tudo, irmão. E ele podia sentir falta de qualquer outra coisa. Mas a principal coisa que ele sente falta é da amizade de Deus. Nós precisamos rever nossas prioridades. Rever as nossas faltas, nossas ausências. Do que a gente sente falta? Quando você fica uma semana sem vir ao culto, 2 semanas, 3 semanas, isso faz diferença para você? Na semana que você não pega na Bíblia, faz diferença para você? Ou você continua vivendo numa boa e está tudo certo? A gente precisa lembrar, porque o que Jó nos traz aqui é uma prévia do exemplo de Cristo. Cristo é aquele que estava com Deus. Cristo é aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus. Cristo é aquele que cumpria a vontade de Deus, fazia e gerava alegria no coração de Deus. Cristo é aquele que vivia uma vida simples, onde ele não tinha onde recostar a cabeça, mas você não vê Cristo reclamando em nenhum momento. Cristo é aquele que ninguém tinha nada para acusar ele. Tanto é que tiveram que inventar um tanto de acusação para poder crucificá-lo. Jesus é aquele que viveu a sua vida intensamente para a glória de Deus. Se importou com os leprosos, com os pobres, os marginalizados. Cristo é aquele que foi conselheiro, foi aquele que foi consolador para os discípulos. Sabe qual que é a melhor notícia disso tudo, irmão? É que enquanto o Jó precisava se lembrar da vida que ele tinha com Deus,
hoje nós podemos ter a certeza de que ainda somos amigos de Deus. A vantagem é porque hoje nós temos alguém que sofreu tudo isso que Jó sofreu numa cruz. Toda essa falta de Deus, Cristo sofreu na cruz. O que mais doeu em Cristo não foram as chibatadas. O que mais doeu em Cristo não foram os cravos nas mãos. Não foi a coroa de espinhos, não foi a lança do seu lado. O que mais doeu em Cristo foi a separação dele com o Pai. Ele foi separado do Pai para que nós possamos ter Deus como nosso amigo. A gente precisa se lembrar que não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, irmão. Porque sendo amigo de Deus, a gente pode perder bens, pode perder riquezas, pode perder saúde, família, mas nós continuamos firmes na amizade com Deus. Nós temos em quem confiar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ele é nosso amigo. Você pode se colocar de pé? Todas as nossas ausências se resumem a isso, irmão. Todas as nossas saudades se resumem a esse Deus. A essa amizade que temos com Deus. Queria te convidar nessa noite a orar ao Senhor Jesus. E abrir no seu coração mesmo para que você volte a valorizar a amizade dele. Para que nós voltemos a valorizar quem ele é, valorizar a bênção de termos ele conosco. E que isso transforma tudo nas nossas vidas. Muda tudo. Tudo. Pai, nessa noite nós estamos aqui para te pedir que o Senhor mais uma vez nos dê essa certeza de que somos teus amigos. Que podemos ser chamados amigos de Deus. Pai, que nós possamos todos os dias nos lembrar que nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de bens, não precisamos de riquezas, não precisamos de saúde, não precisamos de nada disso. Mas nós precisamos do Senhor. Porque com a amizade do Senhor, tudo se transforma, tudo é diferente. Pai, nessa noite, que o Senhor possa renovar o nosso compromisso de amizade com o Senhor. Nós possamos entender que o Senhor é aquele que é o centro de todas as nossas vidas, Pai. Pai, nos leve a cada dia mais viver uma vida segundo o Teu querer e uma vida que reflete a nossa amizade com o Senhor. Possamos ser pessoas que vivam exatamente conforme a Tua vontade. Nos faz mais parecidos com o Jó, Jesus. Nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Mas mais do que isso, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E que o Senhor nos dê essa certeza, Pai. Renove nos nossos corações essa certeza. De que o Senhor Jesus um dia foi separado da amizade com Deus. Mas para que nada mais possa nos separar do amor que está no Senhor, Pai. Deus,
Opera isso nas nossas vidas. Trabalhe nos nossos corações, quebranta os nossos corações. Nos faz viver como amigos de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você possa viver nessa semana uma semana de amizade com Jesus. Viver amizade com Jesus, irmão, é se importar com Ele. Às vezes você não se importar com o que Ele pode fazer por você. Mas o que você pode fazer para Ele? Os amigos fazem isso. Os amigos se importam e querem ajudar uns aos outros. Pergunta para Jesus nessa semana: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Pode pedir, Jesus. Eu vou fazer. Eu estou aqui. Você possa viver essa realidade nessa semana. Amém? Erga suas mãos. A graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam conosco, em nome de Jesus. Vá na paz, querido. Deus abençoe, viu? Um abraço.